Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos? Vamos começar mais um episódio de Tari Responde. E antes da gente começar, só queria avisar que o carrinho do workshop Entre no Seu Poder está aberto e a gente começa oficialmente com o módulo 1 no dia 28, que é segunda-feira que vem. Então, para você que quer participar, pode clicar no link que está na descrição deste vídeo, aí você vê direitinho o que a gente faz no workshop, mas assistindo esse vídeo você vai entender muito melhor como que é esse processo do workshop, né, que é cortar o cordão umbilical emocional com relação à sua mãe. Então, dá uma clicada no link e você pode ter todas as informações sobre o workshop. Ah, lembrando que o carrinho fecha dia 4, tá bom? Do mês que vem. E se você quiser que eu responda a sua pergunta, também tem um link na descrição desse vídeo, onde você pode colocar a sua história, falar a sua dificuldade. E se você for escolhida, a sua pergunta, eu faço uma live só para você, tá bom? Então, bora lá. Tudo bem, Ana Carolina? Aline? Tudo bem? Tomeu? Nossa, bastante gente já. Hoje eu vou responder a pergunta da Joyce, que é: Tari, uma mãe não narcisista pode ser tóxica para a filha? A Joyce me contou bastante coisa sobre a história dela, eu dei uma resumida aqui, tá? E eu preservei os pontos importantes que eu gostaria de abordar nessa live. A Joyce fala: Meu pai sempre agrediu minha mãe, lembro disso desde que tinha 3 anos. Aliás, gente, desculpa, eu sempre pergunto isso e eu esqueci de perguntar para vocês. Como é que está o áudio? Alguém pode me dar uma confirmada aí? Que o áudio tá funcionando? Porque às vezes eu fico 10 minutos falando e alguém fala, Tari. Então, enquanto eu espero aí, eu vou lendo aqui. Meu pai sempre agrediu minha mãe, lembro disso desde que tinha 3 anos. Minha mãe me demonstrava carinho, mas era muito agressiva, gritava muito com as pessoas e comigo. Muitas coisas aconteceram. Eu saí de casa e sou bem-sucedida na minha vida. Mas não tenho dentro de mim aquele amor e apego pelos pais. Não tenho vontade de estar perto deles, tentei até contato um tempo. Um dia eu contei uma coisa muito boa que tinha acontecido comigo para minha mãe. Senti que ela não vibrou. Ficou até falando de coisas tristes que tinham acontecido com ela. Tudo bem, Cris? Ela começou com... a Joyce fala que ela postou a respeito de uma conquista dela em rede social e a mãe comentou com 2 palminhas e eu respondi com o coração. Minhas tias e amigos me parabenizaram, escreveram texto e tudo, mas eu deixei ela de escanteio. Depois conversamos friamente, mas de forma amigável. Aquilo me deixou mal. Sempre soube que meu pai era narcisista, mas sempre me culpei pelo comportamento de minha mãe. Mas pensando pouco, estou começando a achar que minha mãe também foi tóxica comigo. A pergunta é se mães não narcisistas também podem ser tóxicas para seus filhos e como identificamos isso? Excelente pergunta e super relevante para muitas e muitos de vocês. Bom, em primeiro lugar, existe um vídeo, tá? Uma entrevista com o psicólogo Marcos Torati no meu canal, onde ele explica, ele é psicanalista e psicólogo, quais são os fatores que podem causar conflitos entre mãe e filha. Então, se você quiser entender isso, procure no meu canal que você vai achar lá. Hoje eu gostaria de focar na percepção mesmo da filha. Independente de você ter uma mãe narcisista ou não, você tem alguma coisa com relação à sua mãe que você está precisando curar aí e você achou meu trabalho, não é? Então, eu gostaria de falar especificamente a respeito de algumas coisas que podem ajudar você, filha, que está nessa dúvida, a navegar essa situação. Tudo bem? Então, primeira coisa, existem inúmeros fatores que fazem com que uma relação seja tóxica. Qualquer relação, tá? Tira o fato de ser mãe, pai, pode ser amigos, pode ser parceiros, pode ser colegas de trabalho. Vamos analisar friamente o que uma relação, né, que pode ser tóxica para você. Então, exemplos que fazem uma relação ficar tóxica.
uma pessoa sempre dá mais do que recebe, então tem um desequilíbrio na troca. Existe a tentativa de controlar a mente, a vida e a expressão do outro, ou seja, você sente nitidamente nessa relação que você não pode ser você mesma, você mesmo. É aquela famosa sensação de pisar em ovos. Você vai se programando até sem entender porquê, meio confusa, a ir escondendo partes de você, porque você já sacou a nível intuitivo ou por histórico mesmo, que aquela pessoa do seu lado lá não vai aceitar sem julgamento, não é? De uma forma amorosa, a informação a parte de você que você está trazendo. Outro sinal de que uma relação pode ser tóxica. Você pode brilhar, mas não muito. Não muito. Quando você tem sucesso, você percebe que ele é invisível para a pessoa. Parece que ela até faz questão de mostrar para você que ela não viu o sucesso, que é um sinal de que ela viu? Quando a pessoa faz questão de mostrar que não viu, é porque a pessoa viu? Ou então ela fica questionando o seu sucesso para que você questione o valor do seu sucesso. Ou ela fica atacando esse sucesso de forma direta ou indireta. Ou então, quando você começa a brilhar, a pessoa sequestra o seu momento, não é, de brilhar. Pode ser ou falando que ela é melhor do que você de alguma forma, ou então que tudo bem, você tá brilhando, mas veja bem, eu tenho todos esses problemas, eu sim mereço a atenção das pessoas, porque, né, começa a ser uma resposta rotineira da pessoa. Você percebe que ela rotineiramente precisa sequestrar esse momento do seu brilho. E aí você também, essa relação pode ser tóxica porque ela não nutre você, né? Você falou muito claramente que você não sente vontade de estar perto deles. Então vamos falar o que é. Português muito claro, você não quer se relacionar, né? Independente da culpa que isso causa ou não, e é porque isso não nutre você. E aí a relação é tóxica quando você não vê potencial dela começar a nutrir, né? Por exemplo, já houve tentativas de comunicação, de estabelecer limites, e essas tentativas foram frustradas por falta de resposta da outra parte, ou então a outra parte ainda minimizou a sua tentativa de pedir um respeito, uma reciprocidade, ou então ativamente atacou o fato de que você pediu esse respeito, né? E aí, através desses comportamentos onde o outro não reconhece quando está errado e não faz esforço para melhorar, você não se convence de que vale a pena você permanecer na relação, porque ela sempre vai ser aquela dor, né? Então, todas essas coisas, independente da palavra narcisismo, podem fazer uma relação ser tóxica para você. Agora, né, entre qualquer pessoa, mães e filhas, se você já identificou algumas coisas aí que acontecem no caso entre você e a sua mãe, é perfeitamente natural que você tenha essa suspeita. Pô, será que essa relação é tóxica? Por que eu não tenho vontade de estar com ela? Vamos explorar essas emoções, porque é difícil explorar essas emoções. Então vamos explorar um pouquinho mais. Existem também inúmeras razões que fariam uma pessoa ter esses comportamentos que eu listei aqui em cima, de receber mais do que dá, de tentar controlar o outro, de ter problema com o brilho do outro, de não reconhecer quando está errado, não é? Pode ser que a pessoa tenha algum transtorno de personalidade. Não tem só o transtorno de personalidade narcisista. Tem o borderline, tem o histriônico, tem o antissocial, tem outros que podem fazer com que uma mãe não seja suficientemente boa, né, de acordo com a descrição de Winnicott, que é basicamente uma mãe que está emocionalmente disponível para as necessidades da criança, além de físicas, né, existenciais. Uma mãe que consegue se conectar e se preocupar de forma natural pelo bem-estar da criança. Essa conexão não acontece com todas as mães. Essa é a mentira que a sociedade conta, né? Que só porque você engravida você sente essa conexão. Na verdade, não. Muitas mães têm que trabalhar em ter uma conexão com os filhos. E essa outra razão que a gente tem que parar de santificar a mãe, porque elas precisam falar sobre as experiências que elas estão de fato tendo e não fingir que está tudo bem. Outra coisa, a pessoa pode ter depressão, algum transtorno de ansiedade
que impossibilite que ela atue plenamente disponível emocionalmente, ou, né, a gente sabe que mãe vive exausta, não é? Mas que impossibilite que ela seja essa mãe suficientemente boa. E provavelmente o que acontece no caso de muitas de vocês é que sua mãe, os seus familiares, às vezes você também tem um mix de fatores. Às vezes tem 2 transtornos de personalidade, mais um transtorno mental, entendeu? Uma mistureba de coisas. Falta de apoio. Já é difícil criar filho. Sem apoio, a mãe fica exausta. Quando a gente fica exausto, o que acontece? A nossa mente, a parte primitiva do cérebro toma conta e você vai agir de uma forma primitiva. Então a mãe não consegue lá ter as respostas calmas, centradas. Falta de apoio, exaustão. Então, provavelmente, no caso de todas nós, é uma mistureba de fatores que fez com que a gente não se sentisse realmente nutrida, apoiada e com direito de existir enquanto indivíduo à parte, não é, amado pela nossa mãe. Mas aí, o que tem no seu caso, Joyce, que eu queria abordar? Lembra aquela coisa assim, ninguém que tem bordas saudáveis e sabe estabelecer limites e sabe se amar e se respeitar, tem um relacionamento a longo prazo com uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista ou traços fortíssimos narcisistas. Ou seja, se sua mãe está casada com seu pai e tem esse histórico dele fazer várias coisas erradas e ela não proteger você, não é? A pessoa que fica do lado da narcisista, ou ela tem o transtorno, ou ela tem um transtorno antissocial, não é? Tá aí nesse cluster B, ela tem algum transtorno de personalidade também, ou ela não tem um ego muito forte, ela é codependente, ela tem as questões mentais dela, de saúde mental, porque ninguém atura energeticamente, estando bem, estar do lado de uma narcisista. Por isso que eu gostaria de enfatizar aqui no canal que você se fortalecer não significa ser imune aos ataques de pessoas narcisistas, porque esses ataques são sempre energeticamente exaustivos, né? Às vezes ser forte, reconhecer nossa vulnerabilidade e ir buscar saúde, ir buscar pessoas que não nos drenam. Então, tendo falado isso, né, que provavelmente é uma mistureba de todos esses fatores, eu gostaria que você explorasse as respostas emocionais que seria natural ter, não é? Quando a gente não tem uma mãe suficientemente boa, particularmente por causa de 2 questões. A sociedade promete certas coisas pra gente, então a gente espera aquilo, a sociedade fala da mãe de um certo jeito e do relacionamento entre mãe e filho de uma certa forma, que o nosso cérebro é programado para esperar aquilo. Então a gente tem que lidar com essa expectativa de alguma forma, né? E a outra questão é que, querendo ou não, todos nós nascemos com necessidades existenciais, por exemplo, de formar laço afetivo. Por que o ser humano nasce com essa necessidade? Porque ele nasce com essa necessidade. Né? Eu tenho certeza que várias vertentes têm diferentes explicações para isso, mas você nasce com necessidades. Você pode até ter esse sentimento de culpa por não querer ter um relacionamento com sua mãe, mas se essas necessidades com as quais você nasceu, que foram colocadas dentro de você, não é? Sem você ter controle sobre isso, se elas não foram satisfeitas por uma mãe suficientemente boa, você vai ter alguma resposta emocional, ok? E você pode começar se perdoando por essa resposta emocional, porque todo mundo teria e tem, para um lado ou para o outro. A gente tem necessidade, gente. E tem uma resposta emocional ou sequelas que podem ficar quando as necessidades não são satisfeitas. Então, por exemplo, suas necessidades. Pelo que você relatou, você pode sentir que ela não conseguiu proteger você, né? E isso pode gerar uma sensação de traição muito grande e de abandono. Então, é mais que natural que você sinta, por exemplo, raiva, ou abandono, ou desespero, medo, porque o que seria de uma criança sem os pais para cuidar? Uma criança não consegue se proteger no mundo, né? Então é realmente uma questão de vida ou morte para a criança. Pelo que você relatou, ela não consegue demonstrar real prazer pelo seu desabrochar.
mais que natural que você fique triste com isso. Pelo que a sociedade nos fala, a gente deveria conseguir conversar com a nossa mãe e vibrar junto com ela, não é? Pelas conquistas uma da outra. E se isso não acontece, mais que natural que você fique triste. E aí tem uma questão. Quando a gente não acha aceitável sentir raiva, no caso aqui porque a sociedade não permite, não é? Provavelmente porque houve um gaslighting dentro da sua casa, onde eles estão certos sempre e você está errada sempre. Então você tem dificuldade em reconhecer o que é real e o que não é. Aí você pode não sacar que você tem uma razão válida, legítima para sentir o que você sente. E essa raiva vira culpa. Porque muitas de nós, muitas de vocês sentem culpa para não sentir a raiva, porque no fundo você sente raiva da sua mãe. Como que ela abandonou você? Como que ela não protegeu você? Né? E aí você não quer sentir isso, então ela vira uma culpa. Então explore essas emoções aí. São desconfortáveis, mas elas têm que ser enxergadas. Porque é aquela dor original que a gente teve que fingir que não estava acontecendo, porque não, tá tudo bem. Não, é tudo minha culpa, vocês estão certos, né? Durante tantos anos, a gente colocou essa dorzinha em algum canto aí e ela ainda tá fazendo mal, ela quer ser enxergada, né? E aqui também gostaria de falar que, independente do caso da sua mãe, se ela tem um transtorno de personalidade, ou 2 ou 3, uma mistureba de fatores aí, toda filha ou filho tem que passar por um processo que vai ser mais ou menos traumático de cortar o cordão umbilical, emocional, psicológico com relação aos pais. Que aqui no meu trabalho, aqui no canal, significa o quê? Se dá permissão de sentir exatamente o que você sente. Independente do que os outros, ou até do que você acha que deveria sentir. Ah, mas eu não deveria sentir raiva, mas você sente, não sente? Então, é o seu sistema interior, emocional, falando, opa, olha essa dor. Você tem que aceitar que ela tá lá, para sequer olhá-la. Quando é muito desconfortável, a gente só quer que tudo volte ao normal que nunca existiu, de fato, a gente tá muito naturalmente com uma resistência em enxergar essa dor. Cortar o cordão umbilical significa se dar permissão de pensar o que você pensa. De repente você pensa uma coisa que você não vê na sua família outras pessoas que validam aquilo, mas é uma verdade para você. Como que você vai viver sua vida sem viver sua verdade? É óbvio que vai dar em infelicidade, não é? Você tem que descobrir a sua verdade pessoal e é pessoal para cada pessoa e se dá permissão de pensar o que você pensa. Cortar o cordão umbilical é se dar permissão de ser e existir do jeito que você quer. Mesmo que tenha parte da sua personalidade que você não entende, não sabe como lidar com ela, seja extremamente tabu, as pessoas ao seu redor julgam ela, mas você sente uma intuição que fala, explore essa área. Trabalhe, cultive essa parte. Se dar permissão de explorar as áreas da sua personalidade e se abrir às novas experiências que você foi proibida de ter, mas que você quer ter, né? E aí, entrando nisso, se dar permissão de viver as coisas que foram proibidas aos seus pais e que você, consequentemente, foi programado a sentir que também são proibidas para você. Porque lembra, quando a gente tem uma ferida narcísica, na falta da nossa luz própria, a luz do outro incomoda. E a gente quer que essa pessoa nos dê essa luz aí. Então, não tô muito afim que você consiga ter laços afetivos, uma carreira de sucesso, uma experiência positiva de maternidade, se eu sofri, entendeu? Então, às vezes, você tem uma proibição aí que você vai descobrindo conforme você vai trabalhando as suas feridas com a mãe, onde você acha que você é proibida de formar uma família, que outras pessoas podem, mas não, você não pode ter uma família, né? De repente você ouviu da sua mãe que ser mãe é horrível, eu queria ter abortado vocês, foi um lixo ser mãe, eu tive que abrir mão de não sei o que pra você, aquela mensagem constante de que basicamente ser mãe foi mais um peso do que uma felicidade. E aí você fica meio que achando que, não, opa, não posso ter isso aí. Mas de repente você quer, no fundo você quer. Ou às vezes é proibido para você ter um parceiro, né? Porque você ouvia, homem é tudo lixo,
Homem é tudo isso, aquilo outro, e você foi programada a ser uma mulher fortuna, que rejeita homem, não precisa de ninguém. De repente você super gosta de uma energia masculina, você quer um homem sim senhora, entendeu? E você quer ter um outro relacionamento. Ok, mamãe, você teve esse relacionamento, essa visão de homens. Mãe, meus sentimentos, né, pela sua dor, mas eu escolho ter outra história, porque eu escolho ter um homem na minha vida. De repente, para você, você sente uma proibição em ter amigos, porque pessoas são todas imbecis, porque pessoas fora da família nunca vão te amar como a gente, ou seja lá qual foi a forma de isolamento que pode ou não ter sido usado na sua família, para distanciar você de pessoas fora, né, daquela dinâmica lá. Ou de repente você acha que você é proibida de ter dons, né, de ser bom em algo, de ser bom em algo, de ser excelente em alguma coisa, né? De repente você ouviu num gaslighting de anos, de décadas, que você não é boa o suficiente. Ou que você pode até ser boa, mas eu vou sempre ser melhor. Ah, você conseguiu isso? Eu consegui aquilo, né? Poxa, então você já sabe que tá proibido você ser boa em alguma coisa. De repente você acha que tá proibido para você ter paz emocional. De repente você ouvia coisas do tipo, felicidade é para imbecis. Eu ouvia isso, felicidade é para imbecis. É impossível ter um cérebro nesse mundo e ser feliz. Eu credo. Outra forma de falar, se você for feliz, você vai ser um imbecil, viu? Eu prefiro ser um imbecil. Então, às vezes, outra forma que você ouviu que você não pode ser feliz é porque quando você falava da sua felicidade, ela falava o quê? Ou ela, ou ele, ou seja lá quem for que você tá lidando, falava: ah, você vai pra praia, E eu, que tô deprimida aqui em casa, com gripe. E aí, putz, cara, mensagem clara que não é pra você ser feliz, né? Então, assim, gatíssimas e gatíssimos, Joyce, em algum momento, cortar o cordão umbilical, independente do transtorno, do rótulo que a sua mãe tem ou não tem, né? É você se dar permissão de viver o que você quer viver e de existir até dentro dos erros que você escolhe cometer, tá? Porque você tem direito até a cometer seus próprios erros, inclusive, não é? E aí, se você percebe que isso não tá rolando na sua família e tá fazendo mal, você tem opções. A primeira é comunicação. Se a dinâmica tá doentia e você quer ser enxergada como uma adulta, né, uma pessoa com a sua luz, com o seu espaço, então você tem que se enxergar dessa forma e começar a estabelecer limites de forma neutra com relação aos seus pais e todo mundo na sua vida. E aí, conforme você vai comunicando com eles, você observa a resposta deles. Para ver se existe um reconhecimento de putz, eu estava errado, minha filha, eu queria melhorar, vou melhorar, né? Para ver se vale a pena para você permanecer nessa relação. A partir dessa comunicação que você tentou estabelecer, você consegue observar a resposta deles, se eles estão a fim de ouvir e respeitar você ou não. Tendo essa informação, você tem as opções de reduzir contato e fazer pedra cinza. Você define o que é sustentável para você. Eu vou ver minha mãe 2 vezes no ano e falar uma vez no WhatsApp. Eu não sei, você vai ter que usar o seu corpo para definir o que você atura psicologicamente. Como vocês sabem, quando eu cortei contato com a minha mãe, eu estava em estado de nervos extremo. Eu não aguentava mais psicologicamente ler uma mensagem da minha mãe. E é de uma grande força e coragem você conseguir reconhecer o tamanho da sua ferida, da sua vulnerabilidade e como você precisa se cuidar. Então, quanto contato terei com a minha mãe no low contact, na pedra cinza com pouco contato? O quanto você pensa, observa a resposta no corpo e banca fisicamente, emocionalmente, uma vez por ano. Eu banco, uma vez por mês. Não banco. Pronto, filha. Usa seu corpo, porque tem trauma aí. Você tem que se curar desse trauma e fica muito mais fácil longe da origem do trauma. Aí a outra opção é cortar contato. Lembrando que cortar contato tem uma preparação, tem vídeos a respeito disso no meu canal, no canal da Virginia Kozer. Então, tem bastante informação a respeito disso. Mas aqui eu só queria falar que cortar contato
não é que você retirou o problema da sua cabeça. O problema é que a gente introjeta a nossa mamãe, nosso papai, e eles ficam aqui dentro. E quando eles não foram excelentes exemplos, porque eles não tinham lá muita saúde mental, a gente tem que ir retrabalhando esse pai interno, essa mãe interna, para que a gente consiga se programar a se aceitar dentro de todas as imperfeições, as sequelas, e mesmo assim se dar amor, decidir se dar amor e permitir com que você explore a identidade que você quer criar, não é? Então isso aí é um processo, você vai ter que reprogramar muita coisa, não é da noite pro dia, não tem coisa milagrosa, existe uma grande diferença entre entender intelectualmente e conseguir agir diferente. Então é uma jornada aí, mas é uma jornada libertadora, tá? É só importante falar, cortar contato ajuda pra caramba, mas aí você tem que lidar com isso aqui. Então, meus amores, vamos ver aqui alguns comentários. É uma longa jornada, Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Aline? É uma longa jornada, mas a gente pode ir se libertando a cada dia. Cada dia você pode se permitir fazer uma coisa diferente, tá? E isso já é um grande passo. Então, gatíssimas e gatíssimos, se você quiser que eu responda a sua pergunta, clique no link na descrição desse vídeo, preencha o formulário lá, que eu escolho algumas perguntas para fazer um vídeo, e se a sua pergunta for escolhida, eu faço uma live só para você, tá bom? Uma aguinha que a pessoa fala. Lembrando que o workshop Entre no Seu Poder, o último lançamento do ano, e durante uns meses aí, tá? Aliás, já tá rolando, o carrinho abriu dia 21, ele vai fechar dia 4, porém o workshop começa já semana que vem. Gente, dá para parcelar em 10 milhões de vezes o negócio, acho que é 12 vezes dá para parcelar. Fica super em conta. Se você está no momento de Tariana, eu tenho que cortar o meu cordão umbilical. E eu não tô entendendo como, não tô achando força, coragem, sabedoria, é muita coisa na minha cabeça, eu preciso entender como navegar esse momento. O workshop foi criado para isso, tá bom? Então, um beijinho pra vocês. Se você está no YouTube, inscreva-se no canal, tá? Se você curtiu o vídeo, curta ele, dê um like, compartilhe e a gente continua o nosso bate-papo por aqui. Beijinho pra vocês.